chegamos na aula 3, em que a gente vai falar sobre negociação por etapas. Deixei vocês na aula 2 aí com uma pergunta, uma reflexão, como a gente tem feito nas aulas anteriores. Então, vamos lá? Vamos falar de negociação por etapas? Então, como a gente consegue convencer cada um daqueles grupos que a gente viu anteriormente, né? Então, vocês perceberam que para a venda da modernização, a gente vai precisar, sim, ir para a assembleia. Então, é importante eu entender quais são os grupos que estão ali naquele condomínio e que estão influenciando na decisão do síndico, né? Então, o síndico, sim, assina o contrato de modernização, mas ele é altamente influenciado por todos os personagens do condomínio. Lembra na aula 1 que eu comentei com vocês que até quem loca, né, uma unidade, uma sala, um apartamento, ele pode influenciar o síndico? Se, por exemplo, a atual empresa de manutenção tem tido muito problema, o elevador tem feito muitas paradas, né? Esse condômino, mesmo ele não tendo voto na assembleia, ele pode influenciar muito na decisão do síndico. Então, quando a gente consegue deixar muito claro e muito informar todos os públicos ali envolvidos, né, que aquele elevador ele tem apresentado muitos problemas, porque ele está no momento de uma modernização, né, já está com falta de peças aí no mercado, a gente já tem um pouco mais de dificuldade de deixar aquele equipamento funcionando redondinho, esse morador, né, essa pessoa que loca aquela unidade, de repente pode ser um bom influenciador aí em relação ao síndico, ou um péssimo, exigindo aí que o síndico mude a empresa de manutenção de tanto ele reclamar. Então, vamos falar dessa turma aí do contra, né? Como que a gente pode identificar aí a turma do contra? É sempre através do relacionamento. Então, a gente pode, por exemplo, pedir que o nosso técnico de manutenção faça observações dentro do condomínio para entender como que está o clima do condomínio, né? Se tem muita reclamação, se o porteiro e o zelador dão informações sobre grupos opositores, né? Normalmente tem o morador ou a moradora do andar tal, que é parceiro do síndico, ou então opositor ao síndico. Isso tudo, o técnico, na manutenção mensal, ele tem condições de captar essas informações para a gente antes da gente entrar com uma proposta de modernização já em assembleia. Essas informações vão ser úteis para a gente nessa negociação por etapa, né? O relacionamento próximo ao síndico, né? Não tenha medo de perguntar para o síndico sobre isso. Se ele tem medo, né, da não aprovação dessa proposta por algum grupo, né? Se coloque à disposição do síndico para trabalhar com ele junto a esses grupos, tá? Administradora, né? A administradora, ela tem sim interesse em que o elevador funcione de uma forma legal, sem paralisar, sem prender passageiros, né? Porque a administradora, ela acaba recebendo também a influência de quando o elevador está dando problema. Então, se a gente consegue trabalhar bem a administradora, mostrando como vai melhorar o funcionamento do equipamento, né? Ou até às vezes vai melhorar, né, o consumo de peças no dia a dia, né? A administradora pode ser uma grande aliada na hora de apresentar uma proposta de modernização. Proximidade com o zelador, o porteiro e os funcionários, né? Cada região do país a gente tem, né, esse personagem atuando em alguma atividade específica. Então, eu estou em São Paulo, aqui em São Paulo nós temos o porteiro que fica na portaria, né? E o zelador normalmente é aquele administrador ali que fica dando suporte para o síndico, né? Aquela pessoa que fica ali no prédio e ele fica cuidando da zeladoria. Já no Nordeste, essas posições elas são um pouco diferentes, né? O zelador pode ser, por exemplo, um funcionário da limpeza. Mas não importa. O mais importante nesse caso é a gente entender quem que é o principal defensor da nossa empresa, né? Detrator de outras empresas, né? E que esses personagens eles sejam aliados à modernização,
né? Se a gente está trabalhando um processo de modernização ali dentro daquele prédio, nós já estamos com a manutenção daqueles elevadores, aí então é muito importante a gente ter proximidade com esses funcionários. Por isso que eu falo que o mais importante é a gente saber ouvir, ler os sinais, estar com todos os nossos olhos, ouvidos, né, atentos para entender o que está acontecendo ali no condomínio, né? E é importante a gente guardar o histórico, porque se por um acaso o condomínio decidir não modernizar naquele momento, essas informações vão ser essenciais para o futuro, até para que a gente monte uma estratégia, para que a gente fidelize esse cliente e que ele não saia para uma outra empresa, que a gente perca esse cliente que acabe fazendo uma modernização com outra empresa, tá? E o que a gente não deve fazer, né? Isso é o que eu vejo da maioria das empresas, né? Desde as maiores, né? As empresas de médio e pequeno porte, né? A gente não deve criar uma proposta apenas com a informação do síndico e já levar para a Assembleia. Esse é um erro clássico que eu acompanho muito em assembleias. Então, a gente ouve a necessidade do elevador, a gente ouve o síndico, a gente prepara uma proposta e já vai para a Assembleia. Isso é quase que um tiro no pé, porque a gente não preparou o terreno para que aquela proposta seja a vencedora, tá? Então, o certo, né, aí o que seria mais adequado, é a gente entender a necessidade, aqui é a sequência básica que a gente faz, desculpa, né? Então, a gente faz entender a necessidade do elevador, que eu acabei de falar, a gente propõe a solução e vai quebrar as objeções na Assembleia. E a gente não consegue quebrar essas objeções na Assembleia, né? Porque aquilo vira um pandemônio, né? Eu já saí de assembleias depois de 2, 3 horas de discussão, né, em que aí outros assuntos acabam entrando, né, naquela discussão e a gente não conseguiu falar, né, sobre a modernização dos elevadores. Então, é muito complicado quando a gente deixa isso acontecer, tá? Então, o que a gente tem que fazer, né, o que seria o mais adequado? É a gente realmente incentivar o síndico para fazer pequenas reuniões com os grupos específicos, né? Então, tratar aquele grupo que é o especialista em elevador, né? Então a gente leva, ouve as dúvidas, esclarece, né, esses não entendimentos, apresenta a nossa proposta, entende se essa proposta é mais adequada, até os grupos, até o grupo opositor, e esse até é mais necessário. Se a gente conseguisse chamar o grupo opositor antes da Assembleia, vai ser melhor, porque a gente vai entender o que a gente vai encontrar lá na Assembleia. Então, esse é o certo, né? Então, a gente entender a necessidade do condomínio, não só do elevador, e eu falo, muitas vezes, o principal concorrente da modernização em um condomínio não é outro concorrente, e sim obras concorrentes, aquelas obras que já foram contratadas e estão ali, uma impermeabilização, uma pintura da fachada, uma reforma emergencial que o condomínio está fazendo, e às vezes a gente não percebeu que isso estava acontecendo e a gente não se preparou para apresentar a proposta no melhor momento. Buscar a melhor solução, isso também é muito importante, a gente ter mais de uma opção para apresentar para o condomínio, né? Muitas vezes a gente vai com aquela proposta super rica em componentes, né? Aquela que realmente vai resolver todos os problemas do elevador, vai melhorar muito, né, a manutenção, mas nem sempre o condomínio está disposto ou tem condições de assumir essa proposta completa, né? Discutir essas soluções com o síndico, deixar muito claro que se ele não escolhe a proposta mais completa, quais são os problemas que o condomínio vai ter depois da modernização pronta. Muitas vezes, a gente usa como argumento a eliminação de um problema que o elevador vem apresentando e o síndico escolhe uma modernização que não vai sanar exatamente aquele problema que ele já vem reclamando há tempos. E esse é um problema nosso, porque a gente está plantando a semente hoje para o problema futuro, tá? Levar as melhores propostas para esses pequenos grupos,
né? Então, a gente começa uma negociação em fases, né? Já trata as objeções, já entende quais são as objeções e vai bem preparadinho para a assembleia. É um processo mais longo? É, claro que é mais longo, né? Mas ele é mais assertivo. A gente coloca um pouco mais de energia para fazer essas reuniões em pequenos grupos, mas a gente consegue ter uma modernização aprovada e bem esclarecida. E aí, na hora da montagem, da entrega desse elevador modernizado, a gente tem muito menos ruídos no condomínio. Então, fica uma coisa assim muito mais correta, muito de um relacionamento mais transparente. E aí, como a gente sempre termina as nossas aulas, eu trouxe mais uma reflexão para você. Como a gente faz para incentivar o síndico a montar esses pequenos grupos? O que você acha? Esse módulo a gente encerra aqui, que é o módulo introdutório do curso Funil de Vendas. Nós já tivemos o curso Funil de Vendas online, né, mas ao vivo, esclarecendo dúvidas, e agora nós estamos criando esse mesmo treinamento aqui no módulo EAD, para que você possa acessar quando puder e repetir as aulas e poder estudar novamente. Eu espero que tenha gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais.